Olá, muito boa noite! Começamos mais uma live e a live de hoje é para falar sobre crenças. Crenças para vender mais, crenças para entender os consumidores, crenças para entender por que os clientes não compram. Para isso temos um convidado, um amigo, posso chamar assim, muito especial. William Ferraz, sócio fundador do Instituto Ideia. É isso mesmo. O William ele irá trazer algumas dicas através de um bate-papo agradável para falarmos sobre essas crenças. Então, vamos aguardar aqui. Daqui a pouco o William ele entra para começarmos. Enquanto isso, vão entrando. Não esquece de mandar o coraçãozinho, porque eu sempre falo que aqui é o palco, né, online, né, a live não deixa de ser o nosso palco e queremos que você participe, que você aplauda, para ainda mais quando o nosso convidado entrar. Tá? O William, ele, através do instituto dele, ele forma profissionais na área de PNL, Programação Neurolinguística, e é o instituto onde eu tive a honra de me certificar, de sair com a formação em PNL, Programação Neurolinguística. E quando você fala de programação neurolinguística, você fala, nossa, isso daí é coisa de doido, né? E não é isso. Programação neurolinguística é uma forma de você ressignificar crenças, você consegue fazer atendimento, né? Consegue ajudar pessoas, você consegue entender melhor as pessoas. O William acabou de chegar, entrando aqui com a gente. Vamos lá. Olha que legal, já para começar o nosso bate-papo. Boa noite, maravilhosa noite. Boa noite, William. E aí, tudo bom? Tudo jóia. E você, bem-vinda a um bate-papo agradável nessa noite de sexta-feira. Gratidão. Para mim tá parecendo como se a minha imagem tivesse travada aqui. Eu entrei? Então, para mim ainda está travado. Ele parece que ela está entrando aqui, mas não entrou ainda. Entrou a voz, mas não entrou a imagem. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo. Ele tem acontecido isso aqui algumas vezes. A gente faz, normalmente Tá quando faz isso, jóia. volta. Tranquilo. Vamos lá, o William está saindo. Problemas técnicos, são muitas lives. Esse horário aqui é um horário considerado de pico, né, para a internet. E a ideia é... Ele já está voltando aí, a gente já entra de novo. O pessoal da Action. Olá, Natan. Bem-vindo, Natan, de São José do Rio Preto. Vamos lá, o William está entrando aqui novamente. Daniel Ribeiro. Que legal, Daniel, bem-vindo. Denise, Gabriela. Oi, Gabi, tudo bem? A Gabi vai lançar um livro ainda esse ano com a gente. Vamos lá, o William ainda também não está aparecendo aqui a imagem dele. Está conectando, mas não está entrando a imagem. Vamos lá, enquanto isso a audiência está aumentando aqui, as pessoas já estão entrando, sendo notificadas da live. O William, tá ouvindo, William? Vou mandar aqui um convite. Ele mandou novamente aqui o convite. Vamos lá, que ele já deve estar entrando. Tô ouvindo, Jax, mas aqui para mim ainda parece que tá travado. Tá travado, a imagem não está entrando. Você quer sair e entrar de novo e eu mando um convite para você? Vamos tentar dessa forma?
Pode ser, você que sabe, você que manda. Então vamos lá, senão a gente faz só com o som aí. Tá. Olá, problemas técnicos aí na conexão, mas já iremos resolver aqui. Já está voltando. Vamos lá. Olá, Antônio, Instituto Argo, que legal. Jéssica Marilda, bem-vinda. DNA Chocolatar. Nós falamos de chocolate, mas vou recomendar o azeite de vocês, viu? Fantástico. Vamos lá, o William deve estar retornando aqui. Deixa eu ver se ele já voltou para mandar de novo o convite. Vamos lá, o William acho que ainda não entrou. Eu não estou vendo o William aqui. Não estou vendo o William. Vamos esperar mais um pouquinho que ele já deve estar entrando. Acabei de mandar aqui uma mensagem. É isso aí, Natan. Quem sabe faz ao vivo. Dá um jeito aqui. Não tem com quem falar, a gente vai dando um jeito aqui. Vai falando, o William já está aqui com a gente. Vou adicionar aqui o William. Vamos ver se agora vai. Porque essa live eu não quero perder esse bate-papo agradável aqui com o William Ferraz. Boa, estou ouvindo. Mas Legal. parece que a imagem está travada mesmo. A imagem está travada. Vocês estão ouvindo o William? Quem estiver ouvindo o William, coloca um sim aí, só para nós sabermos que vocês estão ouvindo. Tiago de Angola, Tiago, seja bem-vindo. Vamos lá, quem está ouvindo o William, coloca um sim. Legal. William, vamos mandar bala assim, só no som? Manda ver, Jax. O importante é o conteúdo, que as pessoas ouçam as suas dicas. Com certeza. William, antes de você entrar, eu estava falando das suas experiências, né, e que eu tive a honra de sair certificado em PNL através do seu instituto. E uma das escolhas que, quando eu decidi fazer o curso de programação neurolinguística, eu busquei... eu recebi várias indicações, só que eu fui buscar o conteúdo mais completo, né? A qualificação dos professores, dos instrutores, e eu achei no seu instituto um grande diferencial no conteúdo, que foi o conteúdo assim, mais amplo e mais abrangente, e o que eu mais me identifiquei foi com o estágio no final do curso, que eu não conhecia um outro instituto que oferecesse esse estágio para os seus alunos fazerem atendimento e aplicarem na prática o que eles aprenderam. E isso daí eu achei algo fantástico. E quando você fala em atender as outras pessoas em PNL, as pessoas se assustam, porque eles falam que quem atende é psicólogo, né? Eles não imaginam como uma pessoa com formação em PNL conseguem isso daí eu achei algo atender. E William, tá conseguindo ouvir? Você tá aí? Tô sim, eu tava ouvindo tudo. Mesmo nesse período que pareceu que eu tava fora aqui, o áudio continuou. Ah, não, tá, porque tá dando eco aí da minha voz. E William, Tá. eu queria que você começasse falando um pouquinho, que nesse momento que nós estamos vivendo, tudo, o que são as crenças, né? Já queremos falar de crenças. O que são as crenças? Tá, legal. Bom, então vamos lá, Jax. Crença é uma coisa bastante simples da gente entender. Crença é tudo aquilo que a gente acredita. Tudo aquilo que você acredita são as suas crenças. Um pensamento confirmado. A conexão do William, ele caiu novamente. Eu vou até verificar uma coisa aqui e o que eu consigo ver com ele, mandando uma mensagem aqui para o William, mas que o William está falando, que foi a pergunta, né? O que são as crenças, né? E a Kelly até comentou que está dando duplicidade de voz, e deixa eu verificar aqui com ele, calma lá.
O William voltou aqui. Legal, vamos ver pelo um outro perfil aqui se dá certo. Oi, William! Agora foi. Fala, Jax. Vamos ver se agora vai. Não, agora vai. Maravilha. Eu entrei agora com o perfil do Instituto Ideia, né? Aquela hora eu entrei com o meu pessoal, o William Ferraz, agora entrei com o do Instituto. Legal. Vamos lá, você estava começando a falar então o que são as crenças. Crença é tudo aquilo que a gente acredita. Eu posso passar a acreditar em alguma coisa por uma repetição, ou eu posso passar a acreditar em alguma coisa por ter vivido uma experiência, de preferência com uma intensidade emocional. Quando a gente tem uma intensidade emocional em alguma experiência, ela tende a fixar e transformar em uma crença. Falando de uma forma mais técnica, no mundo da PNL, a gente fala que crença ela acontece por um filtro de generalização. Então, é uma forma de a gente generalizar alguma situação. Então, eu acabo generalizando um determinado assunto, um tema, um ponto, e crio aquela generalização. Então, aquilo passa a ser a minha verdade. Então, crença é basicamente aquilo que a gente acredita. Nós temos crenças de tudo, de absolutamente tudo. A gente tem crença de dinheiro, de relacionamento, de família, daquilo que... Enfim, tudo. Nós temos crenças de absolutamente tudo. Na realidade, são as nossas verdades. É o que eu acredito sobre determinado assunto. Então, se eu cresci, por exemplo, ouvindo os meus pais falarem sobre dinheiro, e eles falavam que dinheiro é uma coisa muito difícil de ganhar, é uma coisa que dá muito trabalho, que é muito suado, e eu cresci ouvindo aquilo, provavelmente eu tenha crenças limitantes, nesse sentido, talvez, de ganhar dinheiro com mais facilidade, porque eu ouvi aquilo repetidas vezes, eu construí ali a minha identidade, eu construí os meus valores, eu construí a minha vida ouvindo aquelas sementinhas e elas podem ter ficado plantadas e de forma que eu vivo hoje acreditando naquilo, consciente e principalmente inconscientemente. Então, basicamente, isso daí, a explicação do que é crença é aquilo que a gente acredita. Seja a gente tendo consciência disso ou ainda não. Legal. E tem as pessoas sempre acham que as crenças são ruins, mas também existem crenças boas? Sim, na realidade, assim, mesmo a crença que ela é ruim, ela pode se tornar boa em algum momento, ou uma crença boa pode se tornar ruim. Esse daí é um ponto até bastante polêmico. Normalmente eu não falo isso daí numa primeira aula de inicial, porque é fácil a gente, às vezes, generalizar um pouco e falar, poxa, eu tenho uma crença limitante, eu tenho uma crença possibilitadora. E a gente coloca rótulo nas crenças. Mas nenhuma crença deveria ser tão rotulada assim. Quer ver um exemplo? Se eu pegar uma crença do tipo, eu consigo tudo que eu quero. É uma crença que parece boa, não parece? Sim. Ótimo, uma crença incrível. Até o dia que eu colocar na cabeça que eu quero me matar. Eu quero tirar minha vida. Aí eu tenho aquela crença e aquela crença faz com que aquilo seja a minha verdade, a verdade que cria os meus resultados. Se eu sou uma pessoa que eu consigo tudo aquilo que eu quero, naquele momento, essa mesma crença que sempre foi positiva, ela pode passar a ser negativa. E ela vai ajudar lá a acabar com a minha vida. Então, eu gosto sempre de esclarecer esse ponto de generalização, porque é uma coisa muito comum a gente generalizar, a gente pegar até um caso como esse, transformar numa verdade absoluta. E na realidade não é assim. Mesmo uma crença limitante, em algum momento ela pode ser possibilitadora, ou uma crença possibilitadora pode em algum momento se tornar limitante. Mas de forma geral, assim, nós temos crenças e não tem como a gente categorizar uma crença se ela sempre vai ser boa, sempre vai ser ruim, ou se só tem crença boa e só crença ruim. Tudo aquilo que a gente acredita, que ajuda a gente a alcançar os nossos resultados, a gente costuma falar que são crenças possibilitadoras, porque elas possibilitam você de alcançar o seu resultado. E a crença limitante é aquela que te limita de alcançar aquele resultado que você quer. Legal. E essas crenças, geralmente... As crenças em geral, né? Elas vêm de onde? Qual que é a origem? Você já deu o exemplo de casa com dinheiro, mas vamos trazer uma coisa já para os adultos, por exemplo.
por que que algumas pessoas acham que determinado produto, determinada marca não é boa? Isso pode ser uma crença também? Pode ser uma crença. Eu posso ter tido uma experiência que falava que aquilo lá não é bom. Por exemplo, eu posso ter crescido ouvindo a minha avó falar que o sabão em pó Omo é o melhor e que só o Omo vai lavar direito, e eu criei aquela crença que aquele produto é muito bom porque minha avó sempre falou aquilo, minha mãe sempre falou aquilo. Agora, ao mesmo tempo, eu posso ter tido uma experiência ruim com aquele sabão que fez com que eu desenvolvesse aquela crença. Então, teve um dia que eu comprei que foi e não deu certo, ficou horrível, não gostei do cheiro, sei lá o que aconteceu, e aí aquela experiência fez com que eu acreditasse. Esse sabão não é bom, não presta, e dali pra frente eu passei a acreditar naquilo. Pode ter passado 1 ano, 2, 5 anos, e eu, quando vou no mercado, não compro aquele porque eu acho que não presta, ou porque eu acho que presta, enfim. Porque eu gerei aquela verdade internamente para mim. Então, em cima de uma marca, de um produto, a gente também cria crença. Por isso que quando a gente está falando quando a gente fala aí no mundo empresarial, de atendimento ao cliente, às vezes é muito importante a gente dar uma atenção especial no atendimento ao cliente, porque ele pode criar uma crença sobre o seu produto ou o seu serviço pelo atendimento que ele teve. Às vezes ele nem experimentou. De repente, assim, eu tenho uma empresa de treinamentos, então a gente vende treinamento, desenvolvimento pessoal. Às vezes a pessoa pode fazer uma ligação para o instituto, não ser bem atendido, e ali ela já generalizou, esse instituto não presta. Ou eu tive um excelente atendimento, nem fiz o treinamento ainda para poder experimentar e para poder comprovar a eficácia daquele produto, mas a pessoa já fala, olha, esse instituto é bom, porque eu tive já uma primeira experiência positiva. Então, você percebe que assim, o tempo todo a gente está criando conceitos, a gente está criando ideias, a gente está fixando ali algumas crenças nas pessoas. Se ela não tem nada, nenhuma experiência com você, ela está criando uma primeira marca, uma primeira impressão, uma primeira crença. E quando você fala de crenças também, já que os adultos também podem criar crenças, você acredita que no momento de crise, como a pandemia que estamos vivenciando, pode afetar e influenciar nas decisões, nas crenças das pessoas? Uma crise como essa, ela pode aumentar, potencializar, vamos dizer, as crenças? Pode. A gente pode criar vários significados em relação a isso. Tanto essa crise, por exemplo, ela pode gerar na cabeça de algumas pessoas se eu passar fome agora nessa crise. Então eu tive uma experiência muito ruim com ela, perdi o trabalho, comecei a passar fome, estou desesperado. E isso daí pode gerar para mim um trauma que depois eu passe a ter medo de crise e daqui para frente, toda vez que tiver alguma sinalização, pronto, começou uma doença nova, um resfriado novo, comentou, a pessoa já começa a entrar em desespero, já começa a querer comprar coisas, estocar comida, com medo de faltar, porque passou fome já uma vez por causa de uma crise. Então pode gerar esse tipo de experiência traumática. Para outra pessoa pode gerar uma experiência positiva. Um monte de gente vai crescer nessa crise. Um monte de gente está crescendo nessa crise, está tendo experiências boas. As pessoas vão criar significados. Até mesmo a pessoa que passou fome, ela pode criar um significado positivo em relação à crise e gerar uma crença positiva. Duas pessoas que vivem a mesma experiência e parece aparentemente igualzinho, pode gerar significados completamente diferentes. É aquela história, você pega o caso lá dos 2 irmãos gêmeos que foram separados lá porque o pai era alcoólatra, precisaram fugir para poder sobreviver, se salvar, e aí um deles se tornou um morador de rua, um mendigo, e o outro se transformou em um empresário extremamente bem-sucedido. E os dois atribuíam o resultado deles a exatamente aquela mesma história. Eu tinha um pai que era alcoólatra e eu decidi um dia por já ter vivenciado tudo aquilo, eu decidi que eu precisava dar um rumo diferente para minha vida. Então eu não ia beber, eu não ia fazer aquele tipo de coisa errada que ele fazia. Já o outro pegou um significado diferente. Ele falou, bom, se eu sou filho de alcoólatra, só posso ser alcoólatra também, então vou beber, E aí passou a ser um alcoólatra e um morador de rua. Então, um pegou aquela experiência de ter perdido o pai, de ter que fugir do pai para poder sobreviver, e se tornou um empresário bem-sucedido. E o outro se transformou num morador de rua por causa da mesma história. Ou seja, eles criaram ali crenças diferentes, eles deram significados diferentes para a mesma história. Legal. E o legal de bater um papo, William, que é legal
quando no seu caso, que você tem uma didática para explicar as coisas, até como professor, instrutor, né? Obrigado, gratidão. E daí é legal porque alguns assuntos que parecem difíceis você consegue trazer com uma explicação bem clara e fácil, né? E nesse momento que as pessoas até falam, por exemplo, quando eu digo, em crise todo mundo se ferra, em crise as pessoas são mandadas embora, em crise o vendedor não vende. Tudo isso também podemos considerar crenças. Sim. Eu vou até falar teve alguns dias atrás eu estava conversando com um amigo que estava já desesperado, assim, ele estava bem em pânico, falando da crise, ele já estava estocando coisa em casa, já estava assim, num momento de desespero. Aí eu perguntei para ele o que ele acreditava de crise, né? Como que ele via essa crise. Ele começou a passar. Ele só passava assim, pontos negativos, né? Porque vai morrer, porque vai não sei o quê, porque vai acabar, tá todo mundo sem dinheiro, tá todo mundo desferrado. Aí eu comecei a falar para ele, eu falei, olha, uma pessoa que tem uma empresa de álcool gel, foi bem na época do auge lá de tá todo mundo correndo atrás do álcool gel e não tinha. Essas pessoas que têm essas empresas, essas fábricas, como que eles estão? Aí eu falei, eles estão ficando ricos, estão ganhando muito dinheiro. Aí eu falei, então não é todo mundo que está se dando mal na crise. Pode ser bastante gente, mas não é todo mundo. Ele falou, é verdade, então não é todo mundo. Então você vê que aquela verdade dele de que todo mundo está se prejudicando já começou a diminuir um pouquinho. E eu fui fazendo mais 2, 3 perguntas que confrontavam com aquela mesma fala dele. E até que ele começou a perceber, ele falou, não, mas realmente, não é bem assim, né? Estou pensando, acho que eu estou exagerando um pouco. Eu falei, pode ser. Mas vamos lá. O que vai acontecer? Ele falou que todo mundo estava ficando sem dinheiro e que o mundo inteiro estava sendo prejudicado ao mesmo tempo. Eu falei, olha, o mundo, você pensa assim, o mundo olha para o planeta. A gente tem lá a camada de ozônio, nada sai daqui do nosso planeta simplesmente a não ser um foguete, alguma coisa. O dinheiro que tem aqui, ele está sumindo, ele está sendo queimado. O que está acontecendo com ele? Está indo para onde? Está indo para outras mãos, ele está mudando de lugar. Então, de repente, se não chegou um dinheiro até mim hoje, não quer dizer que ele sumiu, que ele desapareceu, que ele foi para uma outra dimensão. Ele foi para um outro lugar, talvez para uma outra mão, para um outro bolso. Aí, na hora que eu falei isso, assim, ele ficou bem catatônico, assim, ficou assim, bem pensativo. Ele falou, é verdade, eu nunca tinha pensado que o dinheiro, ele continua aqui, ele só está sendo redistribuído ou mudando a forma de circulação. Eu falei, exatamente, então o dinheiro continua aqui. E algumas pessoas vão crescer bastante nesse processo de crise. As pessoas vão se reinventar muito, as pessoas negócios vão deixar de existir, empresas vão deixar de existir e outras vão surgir e vão crescer de uma forma assim estrondosa, incrível. Então vai dar uma bagunçada na economia, muito violenta, mas vai bagunçar também com a ideia das pessoas, vai mexer com muita crença, vai desestabilizar muita gente, mas também vai estabilizar muita gente, vai criar assim, novos conceitos, novas ideias, novos modelos de negócio. E melhor vão ser as pessoas que têm mais flexibilidade de poder se reinventar, de poder quebrar aquele paradigma, aquela crença antiga e se adapte a novas crenças. Faz sentido? Faz todo sentido, eu acredito, e é um momento de mudanças, tá? É um momento das pessoas aproveitarem para entender as suas crenças e até buscar uma ressignificação. Né? E, por exemplo, William, eu tenho uma crença, tá? Eu tenho uma crença X, e se eu quiser ressignificar essa crença, se é uma crença de infância, por exemplo, que ganhar dinheiro é uma coisa muito difícil, porque na casa onde eu cresci, meus pais sempre falaram que ganhar dinheiro é muito difícil. Fazer uma mudança, eu quero trazer uma nova, mudar minha crença e falar, não, se eu quiser eu consigo buscar dinheiro. Como que eu consigo fazer uma ressignificação? Qual que é o passo para buscar uma ressignificação de uma crença? As duas formas mais convencionais, as duas formas mais tradicionais de mudança de crença é pela linguagem, que é a que a gente fala que é uma ressignificação, onde a gente começa a mudar a nossa linguagem. Aí, inclusive, quando a gente faz um trabalho de repetição, a gente está mudando dessa forma, a gente está mudando a partir da linguagem.
A gente pode mudar uma crença a partir do nosso estado, da nossa fisiologia, que é o que nas técnicas de PNL, quando a gente cria um estado emocional grande para poder substituir aquele outro estado emocional que gerou aquela crença inicial. Que aí é onde a gente trabalha muito nos treinamentos, né? A gente nos treinamentos de alto impacto, no TL, mesmo no Practitioner, eu sempre conduzo vivências de alto impacto no final de módulo, essas coisas, é para a gente criar uma emoção alta, para que aquela emoção dê permissão ali para novas crenças, novos significados serem instalados. Mas aí a gente planeja, a gente faz junto esses planejamentos, né? A gente vai fazer esse exercício, essa vivência, para poder aumentar a autoestima, para poder desenvolver autoconfiança. Então a gente já planeja a instalação dessa crença, diferente de muitas crenças que se instalam automaticamente no momento traumático da vida, de dificuldade, e a gente acaba pegando aquela crença ruim. Não, aí a gente está criando crenças positivas, que é o que a gente faz nesses treinamentos, ou até mesmo nas aulas. Então, basicamente, eu posso mudar uma crença, mudando a minha linguagem, ou ressignificando ela, que é passando a entender um outro significado para aquela mesma crença, ou eu posso passar por uma vivência onde eu vivencio um estado emocional alto e aí acabo instalando uma nova crença. Eu vou até trazer um exemplo de uma historinha que tem bastante a ver com esse processo de venda. Legal. Quando a gente fala de significado. Duas pessoas saíram daqui e foram mandadas lá para a África, né, para Angola, para poder abrir mercado e ver como que era o mercado lá para poder se instalar uma empresa que fabricava tênis, calçados. E aí os dois foram mandados, mas em aviões diferentes, e chegaram lá e foram reportar para o Brasil qual era a situação de lá. E os dois, quando chegaram lá, viram que a maioria da população andando descalça, bastante pobreza, assim, viram um cenário geral, o mesmo cenário que um viu, o outro viu. Só que um deles ligou para cá e falou, olha, não vamos vir para cá, não vai dar certo, vai ser horrível, vai ser um fiasco vir para cá, porque aqui ninguém usa calçado, ninguém usa tênis, então não vai dar certo vir para cá. O outro já ligou e falou uma história completamente diferente. Nossa, a gente precisa vir para cá, aqui é o lugar, para você ter uma ideia, ninguém tem tênis. Aqui todo mundo precisa de tênis, todo mundo é possível comprador, todo mundo vai ser nosso cliente aqui. Então, olha assim, como eles chegaram, como a princípio eles criaram significados diferentes. Aí eu te falo, se aquela pessoa que foi acreditando que não daria certo, começasse um negócio ali, ela já estava fadada ao fracasso. Sim. Por quê? Porque ela já começou um negócio. As nossas crenças, Jacques, elas definem os nossos resultados. Então, o nosso resultado, ele acaba sendo um reflexo da nossa crença. Se eu acredito em alguma coisa, se eu acredito que vai dar certo, se eu acredito, eu já tenho uma grande probabilidade de que aquilo dê certo. Se eu acredito fielmente mesmo, se aquilo é uma crença que eu sinto ela, eu vibro ela tem uma grande chance de se tornar verdade, porque eu consigo fazer acontecer. Agora, se eu começo uma coisa, começo um negócio, começo uma venda, começo uma negociação, acreditando que eu não vou conseguir, por mais que eu tenha ajuda externa, que eu tenha argumento, mas assim, se eu não acreditar naquilo, dificilmente aquilo vai para frente ou vai dar certo. Então eu diria que uma pessoa que começa um trabalho, que começa uma venda, ou que começa uma empresa dessa daí lá na Angola, por exemplo, acreditando que não vai dar certo, ele mesmo já vai gerar processos de sabotagem para que aquilo não aconteça e que não dê certo, e ele já vai começar cheio de medos, e todo investimento que ele fizer, ele já vai estar contando com a perda daquele dinheiro, porque ele acredita que não vai dar certo. Puta, eu estou enfiando dinheiro aqui, mas eu sei que eu estou queimando esse dinheiro, porque não vai. Então todo o processo, tudo que ele fizer, vai ser com esse sentimento negativo, vai ser com o sentimento da perda, da escassez, e aí vai acabar gerando um fracasso ali iminente, porque a nossa crença, ela define a nossa realidade, ela define o nosso resultado final. Muito legal. E um dos motivos, quando nós falamos de ressignificação, né, de uma crença, e o conhecimento e a prova social, que seria o sucesso, não digo sucesso, porque sucesso para cada um é diferente, mas a conseguir alcançar o objetivo baseado naquilo que eu tenho uma crença que não é possível, tudo isso ajuda, né? O conhecimento, o olhar para outras pessoas alcançando, batendo suas metas, pensando numa equipe de vendedores. E em crise ninguém compra, eu não consigo vender.
e daí você consegue mostrar que um determinado vendedor, dentro do seu segmento, está ganhando dinheiro na crise. E isso é uma forma de ressignificação, você trazendo exemplos de fora? É uma forma de, sim, de ressignificação. Eu diria até que isso daí é uma coisa que a gente deveria fazer, as pessoas deveriam fazer bastante agora, que é identificar, parar um pouquinho, para uns minutinhos e ver o que eu estou acreditando dessa crise. Faz lá um cenário, pode colocar até por escrito, divide uma folha no meio, coloca positivo, coloca negativo, em relação ao seu negócio, em relação às suas vendas. E começa a mapear ali o que você acredita de positivo e de negativo. Se você vê que você está muito pessimista, que você está acreditando muito no negativo, começa a confrontar aquelas crenças. Se você tiver um coach para fazer isso com você, se você tiver um terapeuta que te ajude a fazer isso, excelente. Mas se você não tiver, você pode ir fazendo sozinho mesmo. Começa a olhar aquela crença de que ninguém vende em tempo de crise, ninguém gasta. E começa a olhar, buscar contra-exemplos. Quais são outros concorrentes, outras pessoas que estão aí, que fazem isso daqui, que estão ganhando dinheiro? E se você olhar, você vai ver que tem gente ganhando dinheiro de monte, vendendo o seu concorrente. Os seus concorrentes estão todos fechando, todos os outros vendedores desse segmento que você trabalha estão sem vender ou tem algum que está vendendo? E se tem algum que está vendendo, entra no princípio que a gente chama na PNL de modelagem, que é entender a estrutura que a pessoa está usando para poder aprender com aquela estrutura, para poder ter um resultado bacana. E aí eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a tirar a força dessas crenças negativas que eu tenho, a partir de contra-exemplos, a partir de novos significados, a partir de olhar para um cenário positivo e de crenças positivas. Peraí, todos os vendedores não estão vendendo? Não, tem vendedor que está arrebentando de vender. Deixa eu começar a olhar para esses vendedores, que aí eu vou começar a me espelhar. Eu vou começar a modelar, eu vou começar a olhar e falar, poxa, olha, isso aqui é o que dá certo. E aí eu começo, quase que intuitivamente, inconscientemente, a fazer um resultado positivo acontecer. Porque eu já estou acreditando que aquele resultado positivo vai acontecer. Então, modela, se espelhe por pessoas que têm resultados positivos, que você vai começar a diminuir o seu sentimento de negativo, de pessimismo, de caos, de medo, enfim, do que tiver. Legal, e eu acredito que o que você acabou de dizer responde à dúvida do Júlio, que ele disse que tem vendedores que têm a crença que agora ninguém quer comprar o que ele vende. Né? Então, acabou já sendo a resposta aí da dúvida dele e que achei fantástica, né? E o Aldan Neto acabou de completar aqui que modelagem é incrível. É isso mesmo. E, William... Dessa pergunta do Júlio aqui, eu vou até fazer um complemento. Legal. Se ele tem pessoas na equipe ali que de repente não estão com essa crença, estão com essa mentalidade, esse exercício que eu falei agora de fazer, das pessoas fazerem sozinhas, pode ser feito por um líder também. Então você como líder, como gestor deles, começa a mostrar o cenário das pessoas, o porquê que as pessoas poderiam comprar esse produto, esse serviço agora. Sabe aquele negócio, quando a gente vai falar de vender alguma coisa, a gente sempre busca assim, qual é a dor que esse meu produto, esse meu serviço vai sanar na outra pessoa. E às vezes a dor ali, ela pode ser adaptada, ela pode, agora a dor é outra. Então, peraí, como que esse mesmo produto, esse mesmo serviço, de repente pode atender e mudar a embalagem da entrega? Às vezes precisa reinventar o produto, reinventar o serviço para poder entregar outro que realmente entregue. Então esse é um ponto. Mas ele também, como gestor, ele pode começar a mostrar para as pessoas os cases de sucesso, os vendedores que estão vendendo, mostrar os novos benefícios que podem ser apresentados para os clientes agora, para começar a desconstruir essa crença dos vendedores de que as pessoas não vão precisar, de que elas não vão querer aquele serviço agora. Então mostrar, não, por que eles vão querer o serviço agora? Começar a desconstruir isso na cabeça da equipe. Legal. E quando você fala na equipe, também tem as crenças dos consumidores, né? Que as pessoas falam, mas não dá para... Agora não é hora de comprar, eu tenho dinheiro, mas não vou porque está em crise, porque meus amigos falam que ninguém está comprando. É que nem ontem eu falei com um investidor, né, em outra live, uma pessoa comentou, eu trabalho com fundo de investimentos e ninguém quer investir porque está ruim. Todos os meus clientes perderam dinheiro. Eles já perderam. Agora talvez seja o momento de investir, se você tem o dinheiro fora, porque o juros está baixo, talvez seja o momento de investir. O que você perdeu, já perdeu. Você não pode se basear também nessa crença que
às vezes, dependendo do fundo que você tem para oferecer, ajuda a pessoa a recuperar o que ela perdeu, né? Então, Aham, sim. essa crença também no consumidor é um trabalho que você acredita que os líderes de vendas pode ajudar a sua equipe a mudar essas crenças, entender essas crenças também nos clientes, né? Porque às vezes a crença do vendedor é baseada na crença do cliente e a crença do cliente é baseada no que ele assistiu na televisão, trazendo notícias ruins. Aham. Aí, Jax, aí entra uma parte que, assim, eu sei, inclusive, que você já me ensinou muito sobre o processo de venda, né? A gente já fiz o Jax, a gente se conheceu no processo de mentoria, né? Ele foi meu mentor até hoje é o meu mentor aí nessa parte de vendas, e a gente sempre fala bastante sobre esse tipo de assunto. E aí entra até mesmo a questão da técnica, né? A técnica que o vendedor vai utilizar. Se ele chegar simplesmente passando um monte de ideia, entregando aquela conversa, ou aquele pacote pronto para o cliente, ele pode, de repente, nem saber qual é a crença da pessoa e aí vai pegar ela blindada. Agora, nesse ponto, a questão daquela fase da venda onde a gente faz a sondagem, que é onde a gente vai sondar também a crença da pessoa, o que ela acredita sobre aquele produto, aquele serviço nesse momento. E aí eu vou entender, eu já ouvi o que a pessoa falou para eu poder usar um argumento certo, que vai desbancar, vai quebrar aquele pensamento dele. E aí, com certeza, eu tenho. Se eu estou vendendo um produto, um serviço que eu acredito nele, eu tenho uma crença positiva que ele vai ajudar, e eu souber qual é a sua opinião, a sua crença, para eu poder argumentar de forma correta, a tratar essa objeção, né, a quebrar essa objeção, quebrar essa crença, eu vou conseguir mostrar o benefício do meu produto. Agora, se eu não fizer essa sondagem, simplesmente mandar aquela coisa pronta, pode ser que a pessoa esteja blindada por aquilo e fala, não, realmente o momento é de crise, não é o momento de gastar. Mas se ela, a partir do momento em que ela não vai gastar o que ela acha que não é necessário, o que não é importante. Agora, se você conseguir mostrar o seu valor, mostrar a importância, a pessoa vai sair daquele momento lá falando, nossa, eu preciso disso daqui. Legal. Agora é o momento que eu mais preciso disso. Então aí cabe assim, esse alinhamento, talvez esse recriar um pouquinho, mexer um pouco na estratégia de venda para poder mostrar ali a importância, a necessidade, o valor. Legal. E tem alguns amigos e clientes aqui participando da live do segmento de educação musical, escolas de música, né? E uma das coisas que eu percebo com escolas de música, que todas essas mudanças mudaram muitas crenças. Então, hoje, por exemplo, eu estudo bateria e as minhas aulas começaram a ser online. Eu estudo um instrumento musical com o professor na casa dele ou na minha casa, que eram coisas que os donos de escolas não acreditavam, né? Então, foi uma adaptação, uma mudança de crença por causa de uma crise. Entrou um novo mercado, que são as aulas de instrumentos musicais online e ao vivo com os professores, e muitas escolas já estão se preparando para, quando a quarentena acabar, continuar com o ensino online. Então eles terão o presencial e online. A crise, na verdade, gerou um novo negócio. Sim. E geraram muitos novos negócios, né? Eu falo assim, eu falo, agora assim, até contando um pouquinho da minha experiência, você já sabe que a gente já tinha conversado sobre isso. Mas eu sempre tive bastante resistência a entrar para o mundo do online. Eu já são 17 anos de experiência no mundo da PNL, que eu vivo, trabalho em cima de PNL, estudo, e eu sei que, e eu acredito, e continuo acreditando bastante nisso, que muita coisa da PNL a gente precisa ter esse toque individual. Quando as pessoas começaram a transformar isso daí em uma coisa online, onde você ia lá assistir um vídeo e falava, não, aprendi a PNL, aprendi, agora eu posso ser coach, eu posso ser terapeuta, eu posso ser isso, eu achava aquilo um absurdo. E aí acabei, essa crença de que tinha que ser totalmente presencial, ela me manteve afastado de ver algumas possibilidades, de conhecer talvez algumas metodologias, algumas outras coisas. E agora, a minha empresa, por exemplo, ela tinha um segmento 100% presencial. Não tinha absolutamente nada online. Eu tive que me adaptar completamente. Então, aqui, eu estou exatamente agora, que não está funcionando a câmera, mas eu estou aqui onde era uma sala de aula, as cadeiras estão todas encostadas num canto, e eu estou com um jogo de luz aqui, uma mesa de som, um equipamento,
um tripé para gravação, para poder fazer conteúdos online, poder preparar material, gravar aulas, gravar cursos, e ainda mantenho bastante mantenho uma parte consigo manter a qualidade fazendo os produtos, as aulas ao vivo, para poder ter essa interação onde eu estou acompanhando você e estou olhando para você, vendo você, para poder ter um feedback e não ficar só naquela coisa gravada. Então, eu consegui, por exemplo, pegar de um conteúdo de practitioner, que é o curso de formação em PNL, eu vi que 40% dele, 35%, 40% dele, dava para poder ser até um conteúdo mais teórico, onde a pessoa ia assistir as aulas, uma gravação no momento onde ela quisesse, e a outra parte ainda ia ser como se fosse presencial, que na realidade é o online ao vivo, né? Como a gente está fazendo aqui uma interação, e descobriu plataformas aí onde a gente consegue dividir as pessoas em subsalas, subgrupos, para poder fazer atividade em dupla, em trio. Essa semana a gente teve aula de hipnose, onde os alunos, estavam fazendo indução hipnótica no outro, e online, cada um lá na sua casa, mas tinha aquela privacidade no momento a dois, de um fazer uma indução com o outro, e uma pessoa acompanhando, e eu entrando de sala em sala para ver se estava com dúvidas, se precisava de alguma coisa, e a gente conseguiu manter a qualidade daquela dinâmica presencial num ambiente online. E talvez se eu não tivesse aquela crença já tão fechada de que eu não queria entrar nesse mundo do online, eu teria conhecido essa ferramenta antes. Mas, assim, por eu acreditar naquilo, e eu nem olhava muito para esse segmento, eu tive que aprender. Aprendi de uma forma um pouquinho mais tensa, aí sim, mas aprendi. Agora, outras pessoas nem assim aprenderam. Preferiram fechar o negócio porque deixaram a crença ser mais forte. E a crença, ela ajuda muito a gente, ela mantém muitos nossos valores, as nossas opiniões, só que a gente precisa entender que elas são mutáveis. E às vezes é preciso a gente reinventar ou ressignificar as nossas crenças. E foi bem assim, a sua explicação veio bem a par, porque até o Sérgio Ciotti, proprietário e sócio de algumas escolas aqui na Zona Sul de São Paulo, ele acabou de colocar, apesar da minha resistência, hoje, com certeza, o online é para sempre, né? Então ele tinha aquela resistência, e a escola dele é uma escola que faz eventos praticamente semanais, quinzenais, com os alunos, professores, e hoje descobri que o online está aí, shows online batendo recorde de audiência. Então, tudo isso é mudança de crença, como o home office, que o brasileiro não acreditava que o home office funciona, quer dizer, não acreditava que funcionava, e hoje, pela necessidade, muitos funcionários perceberam que o home office funciona, muitas empresas devolvendo escritórios para que seus funcionários, pós-quarentena, continuem home office, né? E até uma coisa que foi legal, eu fiz uma live recentemente com o Irineu Toledo, radialista e palestrante, um grande amigo meu. Ele tem um programa chamado Positivice, onde ele só fala de assuntos positivos, e ele trabalha de casa hoje. Ele grava toda a programação da rádio da casa dele, ele não precisa sair. Só que ele falou na live: Jacques, eu não vejo a hora da quarentena acabar para eu ficar em casa sem ser obrigado. Então, ele já ficava em casa. Só que o fato dele estar obrigado vem aquela crença que pode tornar aquele negócio ruim. E daí ele está tendo que se adaptar, até pela idade, é uma pessoa de risco, e ele criou alguns bloqueios crenças, que ele falou, os primeiros momentos ele teve que mudar a mentalidade e passar por aquele momento de tristeza, de raiva, e hoje ele voltou à rotina dele normal, né? Isso foi bem legal. William... nesse ponto aí, provavelmente, o que tenha... Isso daí é uma coisa que é fato, assim. Bom, a gente está... Se acabar a crise agora, amanhã pode ser para a rua normal. As empresas já com certeza estariam muito mais abertas a ter funcionários home office, porque elas aprenderam que o home office funciona, que o home office é bom, que de repente eu tenho um gasto a menos com condução, com algumas despesas, e aí já passo a ser mais flexível. Até acompanhando a fala aqui do Sérgio,
Sérgio, nesse ponto eu estou junto com você. Foi difícil de entrar no mundo digital, mas agora eu também não quero sair. Pode voltar 100% presenciais, mas vai continuar tendo online, vai continuar tendo um peso e um significado grande agora, porque agora mudou aquela crença. Agora eu acredito que o online é incrível. E aí, então, assim, não vou os meus produtos, os meus serviços não são totalmente do online, mas assim, eu não vou sair totalmente do online também. Vai ter bastante presencial, mas vai acontecer muita coisa online ainda. Então, isso daí são pontos ali bastante significativos. A questão que você passou do radialista, pelo que eu entendi, mexeu com um valor grande dele ali. Então, assim, gerou uma crença ali que ela estava embasando provavelmente o valor possivelmente de liberdade. Então, o que mais feriu ele ali era o quê? Eu perdi a minha liberdade. Então, eu estou sendo privado da minha liberdade de poder sair, de poder fazer as coisas. Então, isso daí gerava o incômodo maior que fez com que a crença ali de que essa pandemia, esse isolamento só trouxe um peso de significado maior do que deveria, talvez, porque privou ele de um valor. Liberdade. Se para ele a liberdade é uma coisa muito importante, é um valor, então realmente acaba doendo mais, acaba pegando mais. Então a gente tem que entender, às vezes é importante a gente entender também um pouco dos nossos valores, porque a crença e o valor, elas estão no mesmo nível neurológico. Então crenças e valores, elas fazem parte da mesma camada, lá, da mesma fatia na pirâmide de níveis neurológicos. Então elas estão muito próximas ali uma da outra. Muitas vezes a gente tem crenças que elas foram criadas, construídas para poder embasar os nossos valores. E, William, no início da live você já explicou o que é crença. Se você puder dar uma explicação rápida, o que é valor para as pessoas que estão nos assistindo, para que eles entendam o que você acabou de falar entre crença e valor. Tá. Até complementando, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta aí que a gente está acompanhando aqui, o que der para ir respondendo, o que chegar a tempo eu respondo com o maior prazer. Então vamos lá, sobre valores. Valores é aquilo que eu valorizo, aquilo que se a gente for falar de uma estrutura, é como se ele estivesse um pouquinho acima ali da crença. Eu tenho a crença, que é aquilo que eu acredito. Valor é uma coisa que eu acredito também, mas é como se eu estimasse, eu supervalorizasse aquilo. Então, um valor é uma coisa que não pode ser quebrado para mim. Então, por exemplo, eu tenho um valor básico da minha pirâmide de valores, que é o valor amizade. Então, para mim, valor amizade é uma coisa muito importante. Vou falar outros tipos de valores. Tem pessoas que têm o valor de reconhecimento. O valor de reconhecimento é um valor muito importante. O meu valor, William, reconhecimento é lá embaixo, é muito pequeno, assim, eu não preciso de receber um reconhecimento, para mim aquilo não tem tanto significado, mas tem pessoas que têm. Se eu tiver na minha equipe, por exemplo, uma pessoa que tem um valor de reconhecimento alto, e eu colocar lá um quadrinho dela na parede como funcionário do mês, ou fazer uma homenagem, aquilo lá vai motivar ela de um tanto, que ela vai produzir dobrado naquele mês, porque ela se sentiu valorizada. As pessoas viram, olharam para uma coisa que é importante, é significativa, que é valoroso para ela. Então a gente pode suprir a valorização, suprir o valor de uma pessoa. E os valores, nós temos valores diferentes. Então, de repente, se alguém tem alguma atitude que para mim é diferente de amizade, vai agredir fortemente. Se de repente você tem um valor de valorização, de reconhecimento que é alto, e eu fizer alguma coisa que te desvalorize, que não te dê esse reconhecimento, vai te ferir também. Então, as pessoas elas têm valores diferentes e a gente constrói, inclusive, crenças baseadas nesses valores. Eu passo a acreditar, por exemplo, que se a pessoa, sei lá, vou dar um exemplo bem, já coloquei de amizade, se a pessoa esquece do meu aniversário, é porque ela não gosta de mim ou porque ela não me valoriza. E aí, isso daí, ela não é amigo. Então, assim, os amigos lembram do aniversário e ligam no dia. Se eu gero uma crença dessa, eu tenho um valor de amizade forte, pronto, essa crença ela vai embasar, ela vai sustentar esse valor, e se alguém não me ligar no dia do meu aniversário, eu vou ficar extremamente chateado com ela, porque ela está demonstrando que não é amigo.
Entendi. Eu posso continuar com o meu valor de amizade, mas trazer uma crença de que, flexibilizar essa crença, de que, poxa, a pessoa esquecer de ligar no aniversário não significa que ela não gosta que ela não gosta de mim. E aí eu mudo totalmente, eu mudei uma crença, mas eu mantive o mesmo valor, amizade. Ele continuou sendo igual. E isso daí a gente pode fazer para qualquer valor. Valor é aquilo que a gente tem que não pode ser mexido, que faz parte da nossa estrutura, é aquilo que quase que dá base ali para a nossa identidade. Quem eu sou? Eu sou a pessoa que sou assim, 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 valorizo isso. Que legal. Como eu já tinha falado, William, é legal quando você explica, porque você é didático, você traz exemplos, é fácil de entender suas explicações, e já gostaria, depois não vou esquecer, tá? Já vou marcar na minha agenda de apitar 8 da manhã no dia do seu aniversário, que eu já tenho aqui anotado na minha agenda. Eu não tenho a crença do aniversário. Eu tô brincando. O pessoal da Ipresnet, que é da gráfica, está falando aqui que ele acha que o mais importante agora é a oportunidade, no caso de ensino, por exemplo, né, de comparar o presencial com o virtual, porque em ambos tem vantagens e desvantagens. O que eu falo muito para os meus clientes, donos de escolas de música, é unir os dois. Então, por exemplo, eu faço aula de música presencial, mas eu estou resfriado, eu não quero ir na aula, aquela aula eu posso fazer online. Então, você diminui reposição. Então, eu vejo que muitas escolas, institutos vão começar a ter salas de aula e no momento que um aluno faltar, naquele dia ele pode acessar o sistema e acessar de casa, por exemplo, de uma forma remota, né? Eu acho que a ideia são adaptações ou fazer uma reposição, como o curso de hipnose clínica que eu fiz através do Instituto Ideia também, e que no final tinha um resumo do curso disponível online para os alunos revisarem, né? Que vocês ofereceram até de bônus. E aquilo lá agregou muito valor para muitos alunos. E então, assim, são ideias... Ele complementa, né? Ele Eu acho que a complementa. ideia aí já não é dividir, é complementar. Se eu tenho presencial, que vai me trazer a experiência maior, mas eu tenho o conteúdo online, que vai trazer o embasamento teórico, que vai trazer algumas... e eu complemento os dois, eu tenho um produto incrível ali com a soma deles. E isso para vários outros segmentos, né? Que dá para pensar em trabalhar. Por exemplo, eu estava falando com um salão de beleza e a dona falou, Jorge, o que eu faço no momento de quarentena que meu salão em São Paulo está fechado, né? E daí eu peguei e falei, olha, uma das coisas que você pode fazer é ensinar os seus clientes a fazerem algumas coisas em casa, pelo menos para cuidar do cabelo, nesse momento, até voltar ao salão para não prejudicar tanto, né? Como fazer a unha de uma forma legal, dando dicas. E talvez ela falou, tá fazendo, tá dando resultado, a audiência dela, o engajamento nas redes sociais aumentou, e ela falou, Jacques, quando a quarentena acabar, eu vou continuar com conteúdo nas minhas redes sociais. Eu vou contar com o meu salão de beleza aberto e não vou deixar de fazer conteúdo, fazer entrevista com os meus clientes. Então essa parte online, quando você fala de educação, a educação serve para qualquer tipo de segmento. Se eu vendo roupas, calça jeans, eu posso montar uma aula online de ensinar a lavar calça jeans, que não é da mesma forma que lava uma calça de moletom. Eu posso ensinar a lavar um edredom. Então, são cuidados que são importantes e conhecimento é para toda a área, né? Agora, até uma observação aí, quando a gente fala de como a gente constrói valor também na cabeça das pessoas, né? Essa pessoa, essa que tem esse salão e que começou a dar essas dicas, poxa, eu não estou nem cobrando a dica, eu estou lá ensinando a pessoa a fazer a unha à distância, eu estou só dando, mas assim, na hora que acabar a crise, qual é o salão que vai ter um valor maior para aqueles clientes? Essa pessoa vai trocar você algum dia? Provavelmente não. Esse momento é um momento onde você está selando ali um vínculo de reciprocidade, um vínculo ali especial, de carinho por alguém que te ajudou no momento em que você precisava. Então é um momento de fidelizar ali esse cliente. E essa pessoa que está aprendendo a fazer um em casa, que está aprendendo a se virar de algum jeito, mesmo que a outra pessoa não ganhando por isso, ela está construindo um vínculo de fidelidade ali com aquele cliente, né?
que é um dos pontos importantíssimos aí na venda. Com certeza. O Sérgio Ciota está até falando aqui que o online agiliza as reposições de aulas, no caso dele que é uma escola de música, e até aula experimental para o aluno conhecer, que o aluno não precisa mais sair de casa para ir conhecer uma escola, né? Com uma aula online ele já se conhece o professor. O Júlio Almeida, um grande amigo meu aí, parceiro também, ele diz que essas dicas, né, de conteúdo fidelizam os clientes, né? E ele acredita que irão perceber que você realmente se importa com eles e que você conhece. Então, são dicas e ideias que é mudança de crença, que não é porque você faz isso que você sempre tem que fazer dessa forma. Você pode aproveitar esse momento de quarentena, um momento de reflexão, e pensar em voltar pós-quarentena, pós-pandemia, num novo formato, né? Porque eu acho que é isso que os consumidores e as pessoas esperam. Uma coisa que esses dias me perguntaram, e aí, como que tá agora que aliviou a quantidade de trabalho, que tá trabalhando menos? Como que tá? Eu falei, o quê? Tá trabalhando menos? Agora eu tô trabalhando dobrado, acho que eu nunca trabalhei tanto quanto agora no momento da crise. Ele falou, mas como assim? Seu negócio tá fechado, tá? Eu falei, as portas, o ambiente tá fechado, mas aqui não quer dizer que parou, pelo contrário. Agora é o momento onde as pessoas estão realmente precisando de um apoio, tá precisando de uma coisa emocional, então até mesmo um atendimento, outra coisa que eu já não fazia, mais individual, hoje até isso eu tenho feito, tenho dedicado ali alguns momentos para fazer um atendimento, para conversar com pessoas de uma forma mais individualizada, online, por uma ligação, por um Zoom, um Skype, mas assim, e é uma demanda. Ontem eu saí do escritório, acho que era por volta de meia-noite. Nossa. Eu ainda estou sozinho no escritório e sozinho em casa, ainda tem esses dois ambientes para dividir, né? Coisa que ajuda bastante. Não só nós, né, na nossa área de educação, mas eu acho que muitos profissionais, empresários, vendedores, e independente do cargo, a área administrativa e financeira, têm trabalhado muito mais nesse período que se trabalhava antes. William, estamos chegando nos últimos 2 minutos. Eu tinha combinado com você 40 a 45 minutos. Eu imaginava que você ia fazer uma live aqui, trazer algumas ideias, mas como a live de ontem também, que foi sensacional com o Daneto, hoje você deu uma aula. Tá? E é impressionante que eu estou acertando aqui nos convidados que todos estão dando uma aula. E estamos chegando aí em 1 hora de live antes que o Instagram derrube a gente. Eu queria te agradecer de coração a sua parceria, a sua amizade, o seu conteúdo, e queria que você finalizasse com uma dica para quem está aqui nos assistindo. Tá, então além da dica, tem alguns conteúdos, alguns vídeos, eu estou começando a postar bem mais coisas, como eu estou falando agora pelo do IDEA, pode adicionar tanto do Instituto IDEA como o William Ferraz, @William Ferraz, que lá tem alguns vídeos, tem algumas dicas. O principal dica que eu dou olha para o positivo. Olha para o resultado, olha para a solução. Se você ficar focando na crise, você vai aumentar a sua crise. Se você começar a olhar na solução que tem na crise, você vai começar a aumentar a sua solução e você vai para ela. Aquilo que você foca aumenta. Aonde você coloca a sua atenção, você cria, você constrói, você alcança. Então, começa a olhar para o positivo. Que legal. E sempre tem um positivo ao nosso redor, né? Basta querer, olhar, sempre. Entender. Muito obrigado, William, pela sua presença. Quero agradecer aqui a audiência da minha sogra, da Clara. Clara, beijão, Sérgio, Júlio, todos aqui estão nos assistindo, amigos meus, amigos do William. Muito obrigado. William, mais uma vez obrigado. Quero também agradecer a Camila, da Raiai Assessoria, por ter feito essa ponte mais uma vez aí entre a gente, uma empresa maravilhosa de assessoria de imprensa, que eu e o William, com certeza eu posso falar por ele, recomendamos. Camila também, muito obrigado por todo o seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho. William, um grande abraço. Gratidão, Jacques, muito obrigado por tudo isso e sucesso também. Gratidão a todos. Obrigadão. Pessoal, até logo, um ótimo final de semana para todos vocês. Segunda-feira estaremos de volta com novas lives. E olha para o positivo, olha para aquilo que você quer, que não é o problema, que não é a crise. Fixa nisso que você vai alcançar um resultado extremamente positivo. Aí você vai moldar crenças de solução, não de crise. É isso aí, o recado está dado, agora depende de cada um de nós. Grande abraço, sucesso. Um abraço, até mais, Jacques.